Olá a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Meu amigo, meu irmão, eu quero nesta oportunidade dizer que é um prazer imenso tê-lo aqui no nosso canal da Missão Revitale. Eu sou o pastor Cícero Manuel e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Meus irmãos, as Sagradas Escrituras, elas estão repletas de encontros. Nós percebemos em toda a trajetória do Novo Testamento, principalmente, várias pessoas tendo encontros com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se fôssemos falar especificamente em pessoas e em encontros, nós iríamos aqui relatar o encontro de Jesus com Nicodemos, descrito no Evangelho de João, no capítulo 3. Nós também poderíamos descrever o encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana, lá no capítulo de número 4 do Evangelho de João. Poderíamos citar o encontro de Jesus com Zaqueu e tantos outros encontros que são narrados e descritos nas Sagradas Escrituras. Pessoas fluíam de vários lugares, de diversas regiões, para encontrar-se com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nesta oportunidade, eu quero chamá-lo a atenção para um encontro que está descrito, assim como os demais encontros nas Sagradas Escrituras, um encontro marcante, um encontro importante que Marcos descreve no capítulo 10, é muito conhecido, do versículo 46 até o versículo de número 52, a descrição, a todo o decorrer de Marcos expondo este maravilhoso encontro que eu costumo chamar o encontro à beira do caminho. Este relato é bem importante porque marca o encontro de Jesus de um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu. Certamente Timeu era alguém naquela área, naquela região importante, porque a Bíblia assim relata: Bartimeu, filho de Timeu, que estava à beira do caminho, nas portas, na entrada de Jericó, a mendigar, pedindo esmola, esperando alguém que lhe ajudasse, que lhe desse uma esmola. Pois bem, esse texto ele é extraordinário porque mostra Jesus passando naquela oportunidade ali, e Bartimeu ele vai até o mestre clamando, gritando, implorando, buscando um lenitivo, socorro e refrigério para o seu problema, que era uma cegueira. Pelo texto, nos leva a entender que possivelmente Bartimeu já havia em algum tempo tido sua visão normal, via bem, porém, com o passar do tempo, Bartimeu ficou cego. E aí ele passou a viver, a mendigar à beira do caminho, buscando um auxílio, um socorro de alguém. E ele eu acho bem interessante, porque Bartimeu, ele extraiu daquela passagem de Jesus por Jericó, daquele extraordinário momento, ele extraiu assim do seu interior, do mais fluir do seu ser, disposição, ânimo, coragem, e compreender que esta era uma oportunidade extraordinária. Alguém já disse que oportunidades elas surgem na nossa vida e nós precisamos compreender o momento e tomar posse daquela situação, daquela oportunidade. Ser oportuno sem ser oportunista. Foi o que houve com Bartimeu. Mas o que nos chama a atenção é que Bartimeu, ouvindo a multidão, ele viu que era um movimento diferente, foi até o mestre e quiseram impedir que ele fosse, mas ele insistiu, não desistiu, lutou e foi à frente. Isso nos mostra que primeiramente ele clamou, depois ele superou os obstáculos para se encontrar, para realizar o seu
contento, o seu objetivo, não é? Ele superou os obstáculos, foi até Jesus. Mas eu quero lhe chamar a atenção especificamente para o versículo de número 52, quando Jesus Cristo diz: então Jesus disse-lhe, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Veja, como eu lhes disse, eu creio que Bartimeu, em algum momento da sua vida, ele já tinha visão, porque o texto diz que imediatamente ele tornou a ver. O que nos chama a atenção é que aqui nós podemos olhar para o texto e extrair três coisas bem importantes e interessantes para a nossa vida. Se Bartimeu se apresenta na ocasião largado, deixado na sarjeta, na beira do caminho, alguém vinha ali, colocava ele ali, quem sabe no final do dia vinha pegar na sua mão, levá-lo de volta, mas ele ficava ali. Era alguém que não tinha rumo, que não tinha nenhuma perspectiva, que não tinha nenhuma direção, mas que este encontro com Jesus foi um encontro onde ele foi oportuno, onde ele se superou e ele buscou o seu objetivo em Cristo. Portanto, ele viu que em Cristo havia uma perspectiva, havia uma oportunidade dele mudar o quadro, dele sair daquele estado, daquela prostração, daquela situação, invertê-la e sair vitorioso. Porque o encontro com Jesus é um encontro maravilhoso. Quem se aproxima dele, aprende com ele, recebe dele e é por ele nutrido, orientado e alimentado. E aqui nós vamos perceber três coisas que aconteceram na vida de Bartimeu. Eu não sei, oxalá você esteja me acompanhando nesse instante, que você, se estiver passando alguma situação, algum momento desta vida, oxalá haja em você a disposição que houve em Bartimeu e que pela misericórdia e pela graça de Deus, queira Deus lhe abençoar e resolver o seu problema, porque Deus pode todas as coisas e quando Ele quer, quando Ele entra em ação, quando Ele opera, ninguém pode impedir o seu operar e o seu agir. Porque a Sagrada Escritura diz, agindo eu, quem impedirá? Há uma interrogação, há uma pergunta, mas implicitamente já vem a resposta que ninguém impede o agir do Senhor. Assim foi na vida de Bartimeu, no meio daquela multidão, no meio daquele agito, no meio daquele mundo de então, no meio de toda a multidão, Jesus ouviu a voz de Bartimeu. E aí Jesus chama e diz, vai, a tua fé te salvou. E aqui está a primeira lição. Se Bartimeu não tinha nenhuma perspectiva, a primeira coisa que Bartimeu encontra é a salvação. Dirigiu-se ao Senhor e no Senhor ele encontrou a salvação. Veja que Jesus Cristo diz, vai, a tua fé te salvou. Aqui há dois elementos, a fé e a salvação. Ou seja, por meio da fé, por meio do exercício prático da fé, alcançamos a salvação. Porque o texto vai dizer lá em Efésios, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então Bartimeu, primeira coisa que ele obteve, que ele alcançou na vida, foi a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que alguém que estava sem rumo, alguém que estava perdido, sem nenhuma perspectiva, ouvir do Senhor, daquele que andava por toda aquela região costeira, pela Galileia, por Samaria, pela Judéia, por Jerusalém, por toda aquela circunvizinhança, por toda aquela região, aprove a Deus que ele passasse ali na cidade de Jericó, e ali encontrou Bartimeu, e Bartimeu que estava ali, dirigiu-se a ele e alcançou a salvação. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aí Bartimeu alcançou a primeira coisa, que foi um lenitivo, foi um regozijo para a sua alma, foi a salvação em Cristo Jesus por meio da fé.
Mas o texto ele vai nos trazer mais algumas implicâncias. Se ele diz, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, o texto diz, imediatamente tornou a ver. Aqui está a segunda bênção na vida de Bartimeu. Se primeiro Bartimeu alcança a salvação, o texto nos leva a entender claramente que agora Bartimeu, ele passa a ter visão. Imediatamente tornou a ver. Ou seja, se ele não tinha mais visão, se ele perdeu a visão por alguma coisa, algum momento, naquela época, em virtude dos desertos seco e árido, muita poeira, muita quintura, havia um grande número de cegueira, e Bartimeu talvez fosse uma dessas pessoas. Não existiam os recursos que hoje existem, as cirurgias de catarata, o recurso da oftalmologia, os recursos da medicina, nesse aspecto da visão, não era comum, não era sofisticado, sequer existia, mas existia o mestre, o médico dos médicos. Ele chega para Bartimeu e diz, imediatamente tornou a ver, ou seja, ele não tinha essa oportunidade de enxergar, se já tinha enxergado no passado, mas agora vivia usufruindo da vida amarga, da escuridão, das trevas, da cegueira. Mas agora, por causa deste extraordinário encontro, de ter se encontrado com o Mestre, recebeu a maior de todas as bênçãos, que é a bênção da salvação. Agora ele recebe a bênção da visão. Que coisa maravilhosa. E terceiro lugar, a terceira e grande lição que nós temos aqui no texto é que o texto vai dizer: e seguia Jesus estrada afora. Veja, salvação, visão e direção. Bartimeu vivia ali à beira do caminho, largado, sentado, prostrado, com a sua capa, com o seu recipiente ali de pedir esmola, de pedir uma ajuda. Não tinha direção, não ia para lugar nenhum, não sabia o que fazer, não sabia para onde ia. Mas o texto diz que ele encontrou a salvação, ele teve visão e ele encontrou direção. Por quê? Porque o texto diz: seguia Jesus estrada afora. Que maravilha, que coisa tremenda. Que glória é alguém agora encontrar o rumo para a sua jornada, encontrar o trilho, encontrar o caminho para seguir. E algo mais extraordinário é que ele não seguia sozinho, é que ele seguia Jesus estrada afora. Vinde após mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Bartimeu passa a seguir o Mestre, passa a seguir Jesus estrada afora. A melhor proposta de vida, o melhor caminho, o melhor rumo, a melhor visão, a melhor direção que alguém pode ter na vida é quando o seu caminho foi entregue nas mãos do Senhor. Há um texto lá no Salmo que vai dizer: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que maravilha! Veja que Bartimeu poderia estar ali sem a visão dos olhos, mas o texto nos leva a compreender que Bartimeu era alguém de visão, era alguém que sabia enxergar uma oportunidade, era alguém que percebia um movimento estranho, um movimento diferente, algo que poderia mudar o quadro, mudar o cenário. Quantas vezes nós deixamos passar as oportunidades? Jesus está batendo na nossa porta, ouvimos sermões, ouvimos uma palavra, ouvimos um hino e deixamos passar a oportunidade. Meu amigo, o tempo é hoje, a oportunidade é hoje de você alcançar a salvação. Pela fé em Jesus Cristo, Bartimeu teve salvação, pela fé em Jesus Cristo ele teve visão e pela fé em Cristo ele obteve direção. Deus te abençoe, medite nesta palavra e entregue tua vida ao Senhor e o mais ele fará. Nos acompanhe, siga no nosso canal da Missão Revitale, não é? Curta, compartilhe e se inscreva. Até a próxima oportunidade, em o nome de Jesus.